Senhor, hoje 31 de julho de 2020, queremos agradecer a Deus, né, pela vida de cada pessoa, mas agradecer primeiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos conduz, né, porque tanto querer como efetuar vem de Deus. Vamos agradecer a CEMIP, Convenção Mundial das Igrejas Pentecostais, e também agradecer ao nosso pastor presidente Jair Cavalcante, né? Também a nossa igreja missionária Resgate de Vidas e todos os seus filiados, que Deus possa abençoar, né? Vamos deixar uma palavra da parte de Deus, que fica no livro de Marcos, capítulo 16, verso de número 7, que diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Só esse versículo, né? Capítulo 16, verso 7. A importância dos Pedros nos nossos ministérios, nos dias atuais. Seria essa uma mensagem para nós guardarmos na tábua do nosso coração. É muito bom a gente ouvir, né? É muito bom a gente ver as pessoas ministrando sobre Pedro. E como Pedro ele puxou a espada e ao servo do sumo sacerdote quase cortou a orelha. Quando Pedro também questiona e diz que não negaria Jesus e acabou negando. Mas Pedro era um homem que ele era indispensável ao ministério. Ele era um homem que Jesus ele tinha confiança em Pedro. Tanto que no capítulo 17 de Mateus, Pedro está no Monte da Transfiguração. Todos os lugares, né? No Monte das Oliveiras, Pedro estava com Jesus. Todos os lugares que Jesus estava, geralmente Pedro estava. Né? Era um homem de confiança de Jesus, um homem bruto, embrutecido, um homem que não tinha, né, estudo, porque até Paulo confrontou por ser um homem eloquente, por ser um homem duto, e Pedro ser um homem que vivia da pescaria, um homem induto, um homem que não tinha muito conhecimento. Mas é desse homem que nós vamos falar hoje, né? Na ressurreição de Cristo, no capítulo 16 de Marcos, Jesus aparece para as mulheres, né, da Maria Madalena, e diz assim: mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Né? Jesus ele menciona os discípulos e menciona a Pedro, né, separadamente, porque Pedro, quando negou Jesus, andou desgarrado, né? E Jesus o perdoou, ou seja, manda chamar, porque Pedro era muito útil ao ministério. Uma certa feita, né, Satanás queria cirandar com Pedro e Jesus não permitiu. Disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, mas tu não estava pronto e eu não permiti. É isso que Jesus faz, cuidava de Pedro, independente, né, da formação e da cultura de Pedro, daquilo que para muitos Pedro era embrutecido, porque no momento em que foram prender Jesus, Pedro arranca uma espada e lança sobre o servo do sumo sacerdote, cortando a sua orelha. E Jesus diz: Pedro, com a espada fere e com a espada serás ferido. Ou seja, aquele que fere com a espada será ferido. Mas Pedro era indispensável no ministério de Jesus. Era indispensável para o cristianismo. Pedro era um homem que ele tinha muita coragem. Era um homem que estava ali, mesmo duvidando, quando Jesus chama ele, né, para andar sobre as águas. Pedro caminha e outros não caminharam, mas Pedro caminhou. Ainda afundou, mas ele caminhou. Nenhum outro discípulo teve essa experiência que Pedro teve, né? Pedro, quando via Jesus, ele corria, ele se colocava à disposição. Pedro era aquele que estava onde Jesus estava: morrerei contigo, estarei contigo, irei contigo aonde o Senhor for, né? Quando no capítulo 6 de João, que as pessoas começam agora a ir embora, e os discípulos começam a questionar Jesus, porque Jesus estava dizendo que era o pão que tinha descido do céu. Aquela multidão começa agora a ir embora. Os discípulos disseram: mestre, a multidão está indo embora. E ali Jesus disse: vão vocês também. E Pedro toma a palavra
e diz: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Esse homem embrutecido, esse homem que era induto, é o homem que faz parte do ministério de Jesus. E abro já esse parêntese em dizer que era o homem que confrontava, era o homem que estava ali, disposto a confrontar os soldados, disposto a confrontar as adversidades, disposto a dizer a Jesus, né, no Monte da Transfiguração: vamos ficar aqui mesmo, né? Vamos ficar por aqui, porque estamos aqui com Moisés, com Elias, o Senhor. É esse mesmo homem que Deus bradava do céu e dizia: eis o meu filho amado, a quem eu tenho me comprazido. E Pedro ouvia, Tiago e João estavam ali, né? E Jesus disse: não conte a ninguém. Pedro não contava. Somente depois da minha ressurreição, ou seja, depois da minha morte. E ali Pedro levou alguns segredos com ele. Mas é esse homem que Jesus contava. E quando Pedro diz: eu vou contigo até a morte, Jesus disse: antes do intervalo que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou. Pedro não sabia, né, que o negaria. Eu vi um irmão nessa semana falando comigo, dizendo assim com muita convicção: eu já tenho muito tempo de evangelho, eu nunca largarei esse Deus. Eu acredito nisso, eu creio nisso, eu tenho ciência, eu tenho certeza que não foi vã, mas nós não podemos subestimar os nossos adversários. Nós não podemos dizer que somos fortes, porque o próprio Paulo, Deus fala para Paulo, Jesus fala para Paulo e diz: quando você está fraco, é que você está forte. Porque quando nós estamos fortes, nós vacilamos, acreditamos que estamos superiores a todos e esquecemos que é Deus que nos capacita. A minha preocupação é essa, não da fé desse irmão que falou que ele não largaria esse Deus. Eu também, em hipótese nenhuma, queria largar e vou largar esse Deus, e você também não vai largar esse Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E chegar até o fim não é fácil. Então nós temos que ter cautela naquilo que nós estamos dizendo. Porque Pedro disse a Jesus, e Pedro estava do lado de Jesus, disse: eu vou contigo até a morte. E aí Jesus disse: não, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou. Quando ele parecia estar forte, ele fraquejou naquilo que verdadeiramente Jesus já tinha falado. Ou seja, era uma profecia na vida de Pedro, porque a onisciência de Jesus alcançara Pedro. Mas nesse versículo que nós lemos, Jesus manda chamar os discípulos e manda chamar a Pedro. O interessante é que Pedro era importante para o ministério. E tem os nossos Pedros dos dias atuais. Talvez você goste mais do personagem de João, de Bartolomeu, de Filipe, né, de Mateus, né, de Tiago. Aqueles que não confrontavam, porque a nossa vida é isso. Quando nós não confrontamos, nós somos bem vistos. Mas quando nós temos um Pedro, porque Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá. A chave da igreja está por sua mão. Ou seja, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado do céu. Jesus falou isso com Pedro. Este Pedro, que é referência da igreja católica. E é este Pedro que muitos ainda alicerçam a sua fé. Mas o que eu quero trazer é que era este Pedro, que é este Pedro que nós precisamos. Que nos confronte para crescimento. Que seja embrutecido, mas sejam verdadeiros. Que sejam leais. Que sejam pessoas transparentes. Pedro não tinha meio termo. Ele fazia. Quando Paulo corrigiu a Pedro, Pedro não esperneou, Pedro aceitou. Era um bruto que aceitava ser ensinado, né? Depois que Paulo aparece na história, porque ele andou com Jesus, poderia ter dito: não, eu andei com Jesus e eu tenho mais experiência do que ti. Não, o tempo de evangelho não quer dizer que você tenha mais experiência com Deus do que o outro. Negativo, é a humildade que precede a honra. E nós precisamos ter Pedros no nosso ministério. Aqueles que confrontem, que digam: não, você está errado. Aquele que aponte o dedo para a sua cara e diz: você está errado, e um bom ouvinte, né, ele é sábio. Porque nós temos que estar pronto a ouvir e ser tardio a falar.
E diante dessa circunstância, quando Jesus ele ressuscita, ele manda chamar Pedro. Ele poderia ter descartado Pedro, porque ele poderia ter vários Pedros, mas cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor no seu ministério. Cada um tem o seu valor na sua vida. Talvez a mãe, né? O pai referencie muito bem Pedro. Ou uma mãe ou pai. O pai que é flexível e a mãe que chega duro. Ah, eu gosto mais de meu pai do que de minha mãe, porque minha mãe é cascuda, que minha mãe diz não. Ah, eu gosto mais de minha mãe do que do meu pai, porque minha mãe é liberal e meu pai não é. Então todos aqueles que nos confrontam, eles perdem algum espaço. Mas não estamos aqui para dizer que você tem que nos amar por causa disso. Eu aprendi isso. Nós não temos que ser amados porque corrigimos e as pessoas têm que ser massageadas o seu ego. Não, nós temos que ser amados como nós somos, da forma que somos e compreendemos que Jesus ele amou a cada discípulo. Como ele fez a cada discípulo. No momento que ele teve que corrigir Pedro, ele corrigiu. Bote dentro da bainha a sua espada. Porque na espada você fere e na espada você será ferido. Mas ele foi lá e consertou o erro de Pedro. As pessoas não. Eles querem nos consertar, mas não faz nada para consertar os nossos erros. Eles só fazem apontar. Jesus disse, guarda a espada. Mas aí foi lá e curou a orelha do servo, do sacerdote. Ou seja, Jesus mostrou como seria, mas nós não. Criticamos, mas não queremos que as pessoas vão lá e façam. Ou seja, que as pessoas critiquem, mas deem uma oportunidade de fazer melhor. Que nos ensine a ser melhor. É isso que vale, né? Porque os Pedros são necessários. Os Tiagos são necessários, os Mateus são necessários, os Filipos são necessários, Bartolomeu são necessários, mas também os Pedros são necessários. São necessários na obra, são necessários para que a gente venha amadurecer. São aqueles que nos impulsionam, são aqueles que confrontam conosco. E quando nós não somos confrontados, nós somos meninos mimados. Aqueles meninos que tudo chora, né? Querendo os seus objetivos, e o pai flexível, a mãe flexível, ele conquista, mas quando ele chega na maturidade, ou quando ele chega maior de idade, ele não chega na maturidade, porque tudo que ele conquistou, como foi com choro, e quando ele enfrenta o mundo, ele não tem essa facilidade. Então, a Bíblia nos ensina que os Pedros são para nós crescermos, são para desenvolver os nossos ministérios, são para que assim nós venhamos a aprender como é duro a vida, mas bater de frente nos capacita. Bater de frente faz com que a gente cresça. Bater de frente não é você ser desprezível, não. É você dizer, chama os discípulos, mas aquela pessoa que me confrontava, ela sim, ela faz diferença na minha vida. Ela sim é uma pessoa que me corrige, mas tem cuidado de mim. Essa sim. Por isso que muitos pastores aí não são benquistos, porque às vezes usa a vara e as ovelhas ficam dizendo, usa muita vara, né? Mas quando são pastores flexíveis, a gente agora não sabe mais diferenciar o que é amor, o que é correção, mas que nós sejamos Pedro e tenhamos Pedro no nosso ministério e na nossa vida, para que nós possamos crescer com maturidade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.